começar a gravar agora. Vou tentar abrir aqui o PowerPoint para compartilhar com vocês, tá bom? Essa daqui. Caneta aqui. Eu tenho. Isabela, você vai mandar esse PowerPoint no e-mail? Vou sim. Então, tantas projetinhos. Fazer um adaptador para esse celular. Vocês estão vendo? Não, ainda tá iniciando. Agora foi. Agora sim. Deixa eu só pôr aqui no começo. Legal. Tá todo mundo vendo? Sim. Sim. Então Tá craque em tecnologias. isso aí. Nossa, você sentiu em casa. Acho que tem como ficar maior, né? Não. É a bateria, então, fatorial de personalidade, né? Então, como eu estava dizendo, a gente já fez um vídeo sobre ela no YouTube e hoje a gente vai ver um estudo de caso, tá bom? Algumas pessoas já até me enviaram a análise do seu teste, né? Que foi a atividade de avaliativa proposta. Mas aí, a minha ideia é que hoje, né, também seja a atividade de fixação, seja vocês fazerem, né, a análise do teste de vocês. Quem não tiver conseguido corrigir o teste, não tiver feito o teste, ou tiver algum problema assim na correção, eu vou mandar um outro caso para vocês analisarem. Mas eu queria que vocês tentassem, né, priorizar o caso de vocês. Tá bom? Não, agora ninguém tá vendo ninguém. Isabela? Oi. Você tá ouvindo a Ivanete? Como é que é? Você está me ouvindo? Você está ouvindo a Ivanete? Não ouvi não. Não. Talvez o microfone tá desligado. Agora tá. Oi, Isabela. Eu tô vendo, agora eu tô vendo. Deixa eu perguntar. Você recebeu o meu... Ainda tá um pouquinho baixo. Você recebeu o meu e-mail com a minha análise da minha bateria de personalidade? Todos os e-mails que eu recebi, eu estou respondendo assim, ok, atividade recebida, dando algum feedback. O seu, eu não respondi nada, não? Não. Eu vou conferir. Qualquer coisa, você me manda um outro e-mail, tá bom? Hoje ou amanhã? Ou um WhatsApp, só para me lembrar, tá? Aí eu confirmo. Tá bom. Combinado? Obrigada. Vocês estão vendo o PowerPoint? Continuam vendo? Sim. Então tá. Yes. Então, beleza. Tem mais alguém pedindo para entrar? Acho que não, né? Então, aqui eu fiz um quadro para resumir o que eu falei nesse vídeo do YouTube. Por isso que eu estou frisando para quem não assistiu, assistir, né? Então, a bateria fatorial de personalidade é um teste que avalia personalidade baseado naquele modelo dos 5 grandes fatores de personalidade, né? Que são esses aqui de cima, né? Neuroticismo, extroversão, socialização, realização e abertura, ok? E só que ele, além dos grandes fatores,
Cada fator tem algumas facetas, né? É como se fossem assim, subfatores, tá? Então, faz parte daquele fator, aquele grupo de facetas, né? Então, por exemplo, no neuroticismo, a gente tem vulnerabilidade, instabilidade, passividade, depressão. Na extroversão, a gente tem nível de comunicação, altivez, dinamismo, né, barra assertividade, interações sociais. Lá na socialização, a gente tem 3 facetas: amabilidade, pró-sociabilidade, confiança nas pessoas. Na realização, a gente tem competência, ponderação, está escrito errado, vou até corrigir, ó. Bom que eu já corrijo para mandar para vocês. Empenho, tá? E no fator abertura, a gente tem abertura a ideias, liberalismo e busca por novidades. Ok? Então, nesse vídeo que eu falei para vocês assistirem, eu explico esses fatores e essas facetas. Então, quem ainda não viu a introdução à BFP, eu peço que assistem para fazer uma revisão, tá bom? Vamos lá para o nosso caso de hoje. É um caso fictício, né, gente? Então, é o caso da Juliana. Então, sexo feminino, 17 anos, fazendo o 3º ano do ensino médio. Qual foi o motivo, né, dela procurar o psicólogo, dela procurar por essa avaliação psicológica? Ela queria ampliar, né, o autoconhecimento dela e escolher uma profissão, certo? Então, esses são o motivo da consulta dela, da avaliação psicológica, tá bem? Isso é importante, porque vocês vão ver que na análise, o psicólogo que fez a análise, ele já relaciona o que ele encontrou no teste com o objetivo da avaliação. Então, em vários momentos, ele analisa, assim, se aquelas características de personalidade dela teriam a ver com alguma profissão, com alguma atuação profissional. Porque esse é o objetivo dessa avaliação, né? Então, a interpretação e análise do teste, ela depende também, né, de qual que é o objetivo daquela avaliação, né? É claro que no caso de vocês, a gente fez o teste mais como uma atividade didática, né? Vocês podem colocar aqui, busca de autoconhecimento, né? Seria assim, né, o objetivo aí da avaliação de vocês, não tinha um objetivo clínico, um objetivo específico, tá bom? O que mais que o caso revela aí pra gente? Né? Então, ela tinha interesse já por um curso de administração de empresas, tá? Ela também queria, né, desenvolver o potencial dela, ela queria uma profissão que trouxesse satisfação pessoal, reconhecimento, valorização social. Então, isso tudo o psicólogo percebeu durante as entrevistas, né? As entrevistas iniciais, assim, que fez com a paciente. Aqui não tem o resultado completo, mas essa paciente, ela também fez um outro teste, que é um teste de interesse profissional, né? A gente não vai estudar ele, mas é interessante vocês saberem, quem tem interesse em trabalhar aí com orientação profissional, com essa área, então tem um teste mais específico, que é um teste de interesse profissional. Agora, aí tem o resultado aqui, né? Ela teve um score mais elevado em áreas de atividades burocráticas. Então, foi o que esse teste que ela fez demonstrou. Então, isso pode ser usado, né, na análise do nosso teste como uma comparação, uma informação a mais para a gente poder analisar os resultados. Beleza? Tá certo? Alguém tem alguma pergunta? Até então? Beleza. Aqui, gente, são os resultados, tá? Como a gente já sabe, os resultados,
eles são expressos em percentil, né? Então, aqui, ó, tá indo de 0 até 100, ok? Aqui é cada uma das facetas e fatores, né? Então, vulnerabilidade, instabilidade, passividade, depressão, neuroticismo, nível de comunicação, altivez, dinamismo, interações sociais, extroversão, amabilidade, pró-sociabilidade, confiança nas pessoas, socialização, competência, ponderação, empenho, realização, abertura a ideias, liberalismo, busca por novidades e abertura, ok? Então, eu coloquei para vocês, vocês estão vendo que dentro desse retângulo vermelho, são os scores que ficaram assim, dentro da média, né? De 30 até 70 é dentro da média, ok? Então, na hora de analisar, esses scores aqui são os menos importantes, são os menos relevantes. A gente vai tentar destacar, digamos assim, aqueles scores que deram muito alto, né, acima da média, alto ou muito alto, ou que tiveram abaixo da média, tá? Como que a gente coloca isso, gente, em palavras? Como que a gente transforma esse gráfico num texto? Como que a gente transforma isso, né, na análise, na interpretação? Quer ver? Aí no próximo slide vai ter uma frase que é justamente esse gráfico. Olha como que a gente poderia começar esse laudo aí, ó. Em parte das escalas, né? Eu até colocaria assim, boa parte das escalas, né? Porque a maior parte, a jovem apresentou scores médios, ou seja, percentil entre 30 e 70, com exceção de E1, E2, E3, extroversão, S1, S3, socialização, R3 e realização. Entenderam a análise? Vamos voltar lá vamos voltar no gráfico. Então, ele colocou assim, como que fez essa análise? Em relação à maior parte das escalas, a jovem ficou na média, que são esses daqui, esses pontos, né? Então, ele introduziu o laudo dessa forma. E aí ele pegou em quais pontos aqui ela ficou acima e abaixo da média. Então, ela colocou lá. E1, né, que é o nível de comunicação, ficou acima. E2, que é a altivez, ficou acima. E3, que é o dinamismo, ficou acima. Extroversão ficou acima. Amabilidade ficou abaixo. E assim por diante. Então, uma das formas da gente começar apresentando os resultados é isso, apresentar assim, de uma maneira geral. Essa pessoa ficou acima, ficou dentro da média ou ficou abaixo, né? Então, seria uma forma de começar a análise dos resultados. De uma maneira geral, como que foi o resultado, como é que foi o desempenho dessa pessoa. E depois, aí a gente faz uma análise de cada um desses fatores. Tá? Essa parte ficou clara para vocês? Vocês conseguiram analisar o gráfico de vocês dessa maneira? Não. Não? Assim, vocês conseguiram encontrar em quais facetas que vocês ficaram muito acima, muito abaixo da média? Eu consegui. Mais ou menos? Então, quem ainda não fez, ou quem já fez de uma maneira diferente, tenta fazer dessa forma, né? Levantando aqueles pontos que ficaram, assim, fora da média, né? Acima ou abaixo. Que é os pontos que tem que aparecer mais na análise, né? São os pontos que vão se destacar na nossa análise. Ok? Então, vamos lá, ó.
que é, gente? Dá só um pulo. Essa primeira tabela aí se refere ao fator extroversão, tá? Então, tem as facetas, ok? E tem no final o fator extroversão. Então, aqui é o resultado, né, em score bruto, o resultado já transformado em percentil e a faixa, né? Se está muito alto, se está médio, se está muito alto, tá? A partir da tabela, como que a gente analisa, né? Primeiro, de uma maneira geral, a jovem tem scores altos ou muito altos na maioria dos casos, vocês concordam, né? Olha, em 4 fatores, ela teve um muito alto e 2 altos. Pergunta. Ah, tá, voltou. E interação social foi médio, né? No extroversão geral, foi muito alto. Então, o que a gente poderia interpretar disso aí, né? Tendo conhecimento, sabendo o que é extroversão e cada uma das suas facetas, né? A gente vai fazer um texto. Então, por exemplo, lá no texto, se a extroversão dela foi muito alta, a gente pode falar que é uma pessoa que gosta de estar em grupo, que tem facilidade na comunicação, entende? Aí a gente vai traduzir os dados em palavras. O que significa ser extrovertido, né? O que significa ter um score alto em extroversão? Aí são essas características, tá? Aí a gente pode falar de cada faceta, de cada vez. Então, por exemplo, 4, interações sociais. Aí a gente poderia escrever um texto assim. Em relação às interações sociais, a jovem encontra-se dentro da média. Mas, em relação à comunicação, altivez e dinamismo, ela apresenta um score alto, né? Seria uma forma da gente escrever. Aí a gente pode analisar. Esses resultados sugerem facilidade de falar em público, é uma pessoa que gosta de receber atenção e de falar sobre si, é uma pessoa dinâmica, que toma iniciativa, que poderia ocupar uma posição de liderança, né? E assim por diante, a gente vai caracterizando o perfil daquela pessoa, tá? Olha que interessante. Esse nosso caso é uma pessoa que está querendo escolher uma profissão, não é? E que já tem um interesse até pelo curso de administração. A princípio, aqui, essa parte da análise aqui só de extroversão sugere para a gente um perfil compatível, né? Com esse desejo de fazer administração. Tem muito a ver, né? Ela gosta, tem facilidade de comunicação, de falar em público, né? Ou seja, são requisitos aí, né? Dessa profissão, digamos assim, né? Então, como nesse caso, né, gente, o objetivo da avaliação é orientação profissional, a gente já poderia, na análise, relacionar o perfil da pessoa com as questões profissionais, entendem, né? Então, a gente já é uma extrapolação dos dados, né? No sentido da gente já fazer uma análise aí mais sofisticada, né? Relacionando com a questão profissional, tá bom? Vamos ver a próxima tabela. Até aí, tudo bem, gente? Tá dando para me ouvir bem? Não. Deixa eu ver a carinha. Para mim, sim. Oi? Para mim tá ok. Rápido. Quer que volte em algum ponto? Tá fazendo sentido? Ok, então vamos seguir. Na próxima tabela, gente, a gente vai analisar a socialização dela. Então, vamos ver o que a gente encontrou lá de socialização, né? Primeiro, a faceta de socialização
Realização e amabilidade deu baixo. Pró-sociabilidade deu na média, né? Confiança nas pessoas deu muito baixo. E socialização deu baixo. Então, olha que interessante. A gente pode generalizar, né, que de uma maneira geral, em relação aos resultados em socialização, a jovem apresentou scores baixos, né? A gente poderia colocar aqui scores baixos, com exceção de pró-sociabilidade, que ficou na média, né? Seria uma forma da gente escrever os dados dessa tabela, tá? Aí a gente pode falar assim, do que de cada faceta, o que isso significa? O que significa uma pessoa, gente, ter um baixo score em socialização, né? Então a gente pode escrever assim, olha, os dados sugerem uma pessoa pouca atenciosa e compreensiva com os outros, uma pessoa que tem um alto grau de desconfiança na intenção dos outros. Daí a gente vai desembolando, assim, cada uma das facetas. A gente não precisa usar muitas palavras para descrever o comportamento, mas a gente tem que, pelo menos, escrever alguma coisa que demonstre aquele score, aquela faceta. Então, a gente vai ter várias opções, vários jeitos de falar a mesma coisa. Então, assim, uma pessoa pouco atenciosa e compreensiva, a gente poderia colocar uma pessoa com pouca empatia, né? Uma pessoa que prioriza a si mesma em relação aos demais. Tá vendo? São 3 formas de falar a mesma coisa, né? É lógico assim, tem que fazer sentido com o resultado encontrado, com os dados. Mas a gente, às vezes, vai ter mais de uma forma de falar a mesma coisa, tá? Ah, professora, mas como que eu sei o que significa cada uma das facetas? Aí, gente, tem que estudar. Né? Lá no material que eu mandei para vocês, tem lá no vídeo eu explico um pouco, e no manual, né, do teste tem a teoria, né, das facetas, dos fatores, explicando o que significa cada uma delas. É um material que eu já mandei para vocês, mas eu vou mandar de novo, caso alguém não tenha, tá? Eu acho que eu mandei por e-mail, porque não coube no WebGIS. Eu acho que eu mandei por WhatsApp também. Mas eu vou mandar de novo, para se alguém não tiver, tá? Essa parte, tá? Ok? Agora, essa tabela aí, a gente está analisando a parte de neuroticismo, ok? Vamos ver o que aparece em neuroticismo. Olha, gente, olha para vocês verem. Tudo dentro da média, né? Então, esse é um fator, assim, que a gente... Não é que a gente não vai achar ele importante, mas a gente não vai ter muita coisa para falar, né? Não teve muito destaque, nem de nenhuma coisa muito baixa ou baixa, e nenhuma coisa muito alta ou alta, né? Então, o que a gente pode falar? Em relação a neuroticismo, esteve na faixa média, né? Então, a pessoa que não possui um padrão intenso de sofrimento psicológico, é uma pessoa que com pouca frequência apresenta níveis de ansiedade ou de sintomas depressivos, né? Então, vamos dizer assim, que é uma pessoa estável emocionalmente, sem grandes problemas emocionais, né? De ordem emotiva, de regulação emocional, né? Uma pessoa que lida bem com as adversidades da vida, uma pessoa resiliente. A gente poderia colocar assim, dessa maneira, tá? O significado aí desses achados. Aí, nesse caso, nem precisa da gente ficar falando muito de cada fator. A gente pode falar, né, de cada faceta, quer dizer. A gente pode falar do fator de uma maneira geral, porque foi tudo muito dentro da média, assim. Não teve nada que se destacou, que foi muito alto, que foi muito baixo. Tá bom? O próximo aqui. Agora, gente, é uma tabela que fala do 4º fator, de realização, tá? Então, vamos ver o que a gente encontra aí na Juliana. Então, a Juliana teve score médio em competência e ponderação, alto em empenho e alto em realização. Então, o que
que isso significa? O que a gente pode escrever? Como a gente transforma os dados, a tabela em palavras, né? Já no fator realização, o score geral e a faceta empenho estiveram na faixa alta, né? Aí a gente pode colocar assim, enquanto competência e ponderação estiveram dentro da média populacional, por exemplo, tá? O que isso significa? Significa, né, que a jovem é uma pessoa bastante empenhada, que gosta de planejar suas ações, que consegue terminar com êxito aquilo que ela comprometa, né, e assim por diante. Aqui também teria um espaço para a gente analisar isso em termos profissionais, né? Esse perfil de ser uma pessoa assim, empenhada, realizadora, é algo que vai ajudar ela assim, em qualquer profissão, né? Então, vai ser super importante, né? Porque precisa de ter uma pessoa com essas características, né? De planejamento, de organização, de conseguir terminar o que começa, né? Então, é um fator aí que foi interessante o resultado dela, vamos dizer assim, combina, é compatível, né, com o desejo dela de fazer o curso de administração, tá? Agora vamos ver o último fator, que é a tabela de abertura. Então, na questão de abertura, foi bem também dentro da média. Tudo foi dentro da média, todas as facetas, abertura de ideias, liberalismo, busca por novidades, tudo foi dentro da média, né? Então, gente, o que a gente poderia colocar lá no laudo, né? Lá na interpretação, na análise. Por fim, no fator abertura, em suas facetas, a jovem teve scores médios. Então, isso sugere, né, a presença de alguns comportamentos exploratórios, ou então, assim, alguma flexibilidade, abertura a novas ideias, mas é uma pessoa que ainda prefere, né, ter uma rotina. Então, é uma pessoa, assim, que ela não se arrisca muito, não. Ela não é uma pessoa totalmente rígida e fechada, inflexível, mas também não é uma pessoa mais conservadora, que busca mais segurança, que não é de se arriscar, de ser impulsiva, não, tá? Então, esses dados mostram isso que a gente poderia interpretar, ok? Então, o que mais, né, gente? Aí, depois que a gente analisa todas as facetas, todos os fatores, é importante a gente fazer um último parágrafo ou dois, sintetizando as informações que nós encontramos, né? Então, aqui, para dar uma ideia, né? O que a gente poderia colocar no final aí do laudo? Ó, os scores elevados em extroversão sugerem que essa jovem poderá se sentir bem em profissões que usem comunicação e argumentação, né? Que estejam em interação social e dinamismo. Aí, só que olha que interessante, aí o psicólogo salva, né? Só que essa tendência que ela tem ao perfeccionismo, ela pode também, né, ser uma dificuldade para assumir posições de liderança, né? Porque como ela é uma pessoa que tem alta desconfiança das intenções dos outros e é muito exigente, né? Isso poderia dificultar ela na posição de liderança, né? O líder é aquele que, ao mesmo tempo que ele consegue, né, expressar a sua opinião e coordenar, liderar, mas ele também consegue empatia, né? Com a equipe, ouvir o outro, até para poder delegar as tarefas, né? Então, a Mari já chama atenção para esse problema aí no perfil dela, né? Então, sugere que ela deve ser acompanhada com cautela, pois apresenta características de comportamento muito competitivo, né? Aí já foi uma pesquisa que o psicólogo fez, de que quem tem esse perfil altamente competitivo pode ter problemas dentro das organizações. Por quê?
Às vezes é uma pessoa que não sabe, né, gente, trabalhar em equipe, como líder não consegue ouvir os outros, não consegue delegar tarefas. E a própria pessoa, né, pode vir também adoecer, né, por causa de muito perfeccionismo, muita exigência consigo própria, né, acumular tarefas, se sobrecarregar, tá? Então, essa é uma análise aí desse caso da Juliana, tá? Eu vou fechar aqui o PowerPoint, eu vou mandar para vocês, para a gente poder conversar, viu? Deixa eu ver como é que eu faço aqui para voltar. E aparecer tudo. Aparecer todo mundo. Não conseguiu o cargo de conversa porque ela tinha que liderar muito. E ela era tão perfeccionista que ela não dava conta. Confiava em ninguém, tudo tinha que passar no fim dela. Então, eu queria abrir um pouquinho para perguntas. Fazendo uma interferência aí. Eu acho que é o meu celular com a derramete. Entendi. E aí, gente, o que vocês... Eu falei muito, agora eu quero só ouvir vocês um pouco. O que vocês acharam aí do caso da Juliana? Isabela, Pode falar, Beth. eu fiquei meio na dúvida, assim. Sim. Ela seria apta ao cargo ou não? Eu fiquei na dúvida. Não é uma seleção, não. Sim. É um acompanhamento psicológico, né, com o objetivo de orientação profissional. Né? Tá, mas... Não, ela tem perfil para fazer o curso de administração, né? Mas seria importante, já que ela busca autoconhecimento, né, melhorar os seus potenciais, seria interessante ela continuar fazendo acompanhamento psicológico para melhorar um pouco nessa questão, né? Talvez de diminuir um pouquinho essa tendência ao perfeccionismo, ter mais empatia com o outro, né? Para que no futuro, né, essas habilidades aí dela possam ser melhoradas para trabalhar em equipe, para trabalhar numa... Né? Ainda que ela não continue com o tratamento, digamos assim, que o objetivo dela seja só a seleção, a orientação profissional, já vai ser um feedback, né, importante que o psicólogo vai dar a ela, para ela refletir, para ela pensar aí um pouco nesses comportamentos, né? Ok? Mas, assim, essa parte, gente, já foi uma análise bem profunda, né, que o psicólogo fez, no sentido, assim, né, assim, uma análise, assim, sofisticada, né, que além do perfil, da personalidade, ele já trouxe aí outras considerações, né, provavelmente é um psicólogo bastante experiente em recursos humanos, né, e orientação e seleção profissional, né, para ter dado conta aí de trazer esses dados aí, né, sobre esse perfil, tá? Agora, Beth, essa pergunta sua foi importante. Vamos imaginar o seguinte, gente, vamos imaginar que não fosse uma orientação profissional, que fosse uma seleção para uma vaga de uma empresa e que ela fosse ocupar o cargo de liderança, né? O que vocês acham? Vocês acham que ela estaria apta ou não? Eu acho que se ela não fosse o cargo de liderança, eu acho que ela estaria apta, sim. Entendi. Uhum. Aí a gente teria que ver com muita atenção essa vaga,
né? Se esse cargo nessa empresa exigir dela muito, assim, um trabalho em equipe, né? Se ela fosse trabalhar mais de uma forma mais individual, sem tanto coordenar uma equipe, ela seria apta, né? Porque ela é uma pessoa empenhada, uma pessoa muito centrada, muito competente, né? Agora, se ela fosse trabalhar, por exemplo, assim, na área de recursos humanos, se ela fosse trabalhar motivando pessoas, né? Coordenando, assim, uma equipe, aí talvez a gente pudesse pensar, né? Que ela, ou que ela poderia entrar, mas já com uma perspectiva, assim, de melhorar esses aspectos, né? Ou talvez não seria apta para esse cargo em específico, não. Porque, né, ela teria muita dificuldade aí de coordenar pessoas, né? De lidar com pessoas, né? A gente vê muito isso, é muito comum nas organizações se colocarem pessoas na liderança com esse perfil, né? E aí, às vezes, começa a dar problema porque é uma pessoa que não tem muita habilidade social para lidar com pessoas, para lidar com a equipe, né? Isabela, o que eu tenho percebido que, às vezes, num cargo público, eles colocam as pessoas sem fazer um teste, sem fazer nada. Aí acontece uma pessoa que não sabe ser líder, ela não sabe delegar, não, ela não ouve, né? E é uma competitividade, e também não trabalha em equipe e acha que só manda. A gente tem muito isso mesmo, né? Ainda mais na área pública, então, né? Porque a gente, assim... É meio politicagem, né? Quem entra por concurso público geralmente faz uma prova de conhecimentos, né? Raramente a gente tem uma avaliação psicológica, né? Para ver perfil, né? Psicológico, personalidade. Vai prestar mais, não. E as outras pessoas são indicadas, né? Por política, né? Às vezes não tem nem a competência, nem o conhecimento, muito menos as habilidades, né? Assim. E depois vem com aquela frase, né? Manda quem pode, obedece a quem tem juízo. Mas mesmo no setor privado, né? A gente vê, às vezes, algumas situações, né? Em que, né? Assim, às vezes a seleção profissional, né? Prioriza, né? Algumas habilidades em detrimento de outras. E às vezes aquele setor ele fica com uma rotatividade enorme, né? De pessoas saindo, sendo demitidas ou pedindo demissão, porque aquele líder ali tem dificuldade, né? De lidar com pessoas, né? De ter habilidades sociais, de ouvir, de ter empatia. A gente está tendo, né, na crise de motivar. Exatamente, né? Então, a gente... É super importante essa avaliação, né? Para ajudar, não só assim, às vezes depois, quando a pessoa já está dentro da organização, para ela ter um desenvolvimento lá dentro também, né? Porque, igual essa menina, Juliana, ela tem um ótimo potencial, né? Uma pessoa com habilidades muito importantes, né? Mas outras habilidades precisam ser aprimoradas. Então, a avaliação psicológica dentro da empresa não é só para fins de seleção, mas é para fins de desenvolvimento também, né? Ela poderia fazer um curso, né, sobre liderança, sobre habilidades, né, mais de cunho social, habilidades sociais, né? Mas tudo vai depender também do perfil da empresa, né? Tem empresa que busca esse perfil, né, de pessoas altamente competitivas, né? Então, até assim, essa ideia, né, de que é importante as habilidades mais sociais, digamos assim, de interação, de equipe, é uma coisa mais até moderna, né, em termos de psicologia organizacional, de psicologia do trabalho, né, de valorizar essas habilidades, né, em relação a outras, assim como, né, competência, organização, né?
E aí, gente, alguém tem alguma dúvida em relação a essa análise que a gente conversou agora? Isabela, boa noite. Me ouvindo, Isabela? Oi, tô ouvindo, mas tá um pouquinho baixo, Luiz. Isabela, eu queria ver com você. Eu tive hoje, eu tentei Tá ruim, meu áudio. fazer aquele. Alô, Isabela? Pode falar, eu tô te ouvindo, tá um pouquinho baixo. Eu tentando fazer aquele bateria fatorial de personalidade, fazendo analisando aquele teste, certo? Eu os testes e vi, por exemplo, eu fazendo um teste, vi que algumas respostas que eu dei, certo? E pelo que o teste, pela tabela do teste, não condiz, quer dizer, não foi com o que realmente comigo, entendeu? Uhum. Eu queria ver com você o seguinte, por exemplo, esse teste, quando ele tem, por exemplo, quando ele é avaliado em determinadas situações, ele pode ter a mudança da pessoa, por exemplo, da personalidade? A gente tem que pensar assim que todo teste que é de autorrelato, né, que depende assim, das respostas que a pessoa dá, né, ele tem uma margem aí de variabilidade, né? Por exemplo, até a questão do neuroceticismo, porque aqui a gente está avaliando o neuroceticismo como traço de personalidade, como um padrão, né, recorrente de como que a pessoa lida com as situações da vida. Mas vamos pensar que essa pessoa ela está deprimida naquele momento, ela está vivendo um episódio depressivo, né? Ela está com uma depressão, né? Provavelmente o neuroceticismo dela vai dar muito alto também, né? Então a gente tem influências também do momento, né? Tanto que a gente, assim, os traços de personalidade são traços relativamente estáveis, mas a gente tem uma pequena mudança, né? Senão não faria nem sentido a gente ter assim um processo psicoterápico, né? Então, de repente, eu tenho uma pessoa que vai dar uma tendência ali a perfeccionismo, igual a Juliana. Aí a Juliana ficou lá no psicólogo 6 meses, 1 ano, trabalhando essa dificuldade que ela tem. Né? Se a gente repetir o teste, provavelmente, talvez, né, vai diminuir aí essa tendência ao perfeccionismo, né? Alguns traços, né, eles são mais estáveis, né, ao longo da vida, são mais difíceis, assim, de serem modificados. É difícil, assim, uma faceta que deu muito baixa ou que deu muito alta, mudar muito. Vamos dizer assim, que do muito alto a gente pode ir para o alto, esbarrar ali no médio, né? Do muito baixo, às vezes a gente pode ir para o baixo, esbarrar ali no médio, né? Mas já tem características aí de temperamento, né? Que desde a infância aí vão se consolidando ao longo da vida. Era isso? É isso, não. Eu tô o seguinte, quando por exemplo, os testes que são usados na psicologia forense ou na psicologia jurídica, quando, por exemplo, um psicólogo forense, vamos supor, né? Ele tem testes específicos para cada pessoa ou para ser utilizado quando ele está atuando lá com o psicólogo forense? Geralmente, né, a gente, primeiro que não é bom a gente utilizar somente um instrumento, né? Então, a gente teria que pelo menos ter 2 testes de personalidade nessa avaliação, comparar, né, o resultado dos 2, né? Para a gente ter um diagnóstico ali mais preciso, né? Principalmente dependendo da pergunta que, por exemplo, na área forense, vamos imaginar que é uma situação de avaliação de uma
de uma pessoa que está no regime fechado e vai passar para o regime semiaberto. E aí ela precisa de uma avaliação, né? Então, geralmente, né, a gente não pode contar só com o teste de autorrelato. Os testes de autorrelato, eles são muito dependentes da sinceridade, né, da pessoa, né? Quer dizer, eu posso responder as perguntas desse teste que a gente fez de uma maneira totalmente mentirosa, manipuladora, né? Tentando atender a uma determinada situação, né? Então, por exemplo, no caso desse que eu falei, seria muito importante, né, utilizar também outros recursos, né? A entrevista, a observação do comportamento, até mesmo um teste impressionista, né? Um teste projetivo de personalidade, e aí comparar os resultados, né? Teria que ser uma avaliação muito mais ampla, muito mais profunda, para a gente poder chegar a alguma resposta, né? Se aquela pessoa ali tem condições de migrar para um regime semiaberto, se ela oferece periculosidade, né? E provavelmente nesse caso, o nosso laudo ainda não seria suficiente, ainda teria alguma discussão em equipe com outros profissionais, como psiquiatra, né, ou outros profissionais, assistente social, para avaliar aquela situação, né, nesse caso. Tá? Mas a gente tem que lembrar isso, gente, que os testes de autorrelato, eles, se por um lado eles são bacanas, porque eles são objetivos, né, eles têm muitos estudos de respostas padronizadas, eles sempre vão depender da sinceridade, da honestidade da pessoa, né, que está respondendo. E as pessoas mentem, elas simulam, né? Por isso que é muito comum em seleção a gente ter também a dinâmica de grupo, porque às vezes a pessoa ela acha assim que ser extrovertido vai ser ótimo, né, para aquele cargo. Ela responde tudo assim, altíssimo, aí dá uma extroversão altíssima, facilidade de comunicação altíssima, uma pessoa dinâmica, com muita iniciativa. Aí quando vai para a dinâmica de grupo, a pessoa não abre a boca, ela não expõe uma ideia, ela não consegue, né, argumentar. Na entrevista, ela não consegue desenvolver as ideias, ela não consegue, né, se expressar. Ou seja, né, não é que o teste é ruim ou que ele é errado, mas às vezes, nesse caso, muito provavelmente a pessoa respondeu de uma maneira desonesta para ser favorecida no processo, né, de seleção, né? Então, por isso que é muito importante a gente observar também, e isso a gente pode colocar no laudo, todo o comportamento não verbal da pessoa durante a aplicação. Então, vamos supor que a pessoa deu lá que é uma pessoa empática, que sabe lidar com pessoas. E na aplicação você observou que ela tem comportamentos assim agressivos, né? Sem educação, não sabe respeitar as regras, intromete, é impulsivo, fala em momentos inoportunos, né? Então, é uma observação que você fez durante a avaliação que pode ser considerada também no seu resultado final, né? Certinho? Não é, assim, esse caso que a gente avaliou da Juliana e o caso de vocês, a princípio são situações em que vocês não estão sendo avaliados, julgados, que vai depender desse resultado para alguma coisa. Então, isso é bom, porque aí geralmente são situações em que as pessoas costumam ser mais sinceras, mais honestas, né, em relação às respostas que dão no teste, né? Então, o teste costuma ser ainda mais preciso, ainda, né, mais próximo aí da realidade, porque não há nenhum interesse, digamos assim, né? Juliana.
Cleusa, está querendo fazer alguma pergunta? Mas numa dinâmica, dá para observar tudo isso daí? A ideia é que dê, né? Assim. Vai que a pessoa mentiu, né, no autorrelato. Aí, de repente, aquela dinâmica, não dá para observar tudo isso. Aí depois... as dinâmicas geralmente ajudam muito, viu, gente? Mais uma dinâmica, então. A minha experiência em RH é muito limitada, né? Eu sempre trabalhei na área clínica, então eu trabalhei com RH somente fazendo um estágio, né, da faculdade, né? Mas, assim, a dinâmica ajudava muito, né? Principalmente, assim, com a relação dos dados da entrevista, da dinâmica e dos testes, né? Ajudava muito em algumas dúvidas, né? Do ponto de vista jurídico, legal, né? Isso é até bom a gente saber. É bem interessante a gente ter teste, sim. Por isso que eu falo assim, claro que todas as ferramentas são válidas e são importantes, mas os testes ajudam a gente a ter embasamento ali, né? Se a gente faz uma seleção ou uma avaliação psicológica num concurso público e o candidato entra com um processo, com um recurso contra o seu resultado, vamos dizer assim, é muito mais fácil a gente argumentar usando os resultados dos testes, é mais visível, é mais objetivo, né? Do que o resultado da entrevista e da dinâmica, né? Então, assim, a entrevista e da dinâmica vão ser sempre consideradas de uma forma mais subjetiva do que o teste, né? Mas elas enriquecem demais o processo, elas também são essenciais, são fundamentais. Porque a dinâmica ali não é um real, né? Uma realidade. Sim, do dia a dia. Tudo é uma amostra, né, da realidade. Uma simulação, né? Sim. E depois, assim, às vezes até a extroversão, comunicação pode ser observada bastante. Mas ali, se a pessoa é explosiva... É uma amostra, né? Sempre vai ter limitações, né? Mas ajuda muito a gente observar alguns comportamentos, assim, né? Que podem entrar em contradição, digamos assim, com o teste da pessoa, né? A realidade mesmo é outra coisa, né? Mas aí, assim, seria... É difícil, né? Porque às vezes a gente não tem limite, né? De tempo, para fazer, né? A avaliação, a entrevista. Claro que está sujeito, assim, a enganos, a erros, né? Mas, né, assim, hoje em dia, empresas grandes, assim, grandes organizações, eu não sei se vocês já acompanharam, mas, assim, tem processos, assim, enormes, né? A entrevista com o gerente, a dinâmica, apresentação do currículo, teste, são várias etapas. Né? Experiência, né? Às vezes, a avaliação psicológica, ela nem é, assim, de cunho, vamos dizer assim, classificatório, é de cunho eliminatório, né? Ou seja, assim, pessoas que não foram bem na avaliação psicológica, elas saem. Mas não quer dizer que ir bem na avaliação psicológica vai ser confirmado. Aí depois vão ter outras ferramentas para avaliar, às vezes até com outros profissionais, não só os psicólogos, mas o gerente, né, a chefia imediata, enfim, né? Então tem processos aí de seleção bastante complexos, né? Mas os psicólogos, gente, a avaliação psicológica tem dado aí, né, a sua contribuição nessa área, em outras também, né? Então, é bastante importante, né? Ficou um pouco mais claro, gente? Deu para entender um pouco como é que é o processo de análise, de avaliação do teste? Oi. Tá? Vocês têm esse material com o texto completo, né, do caso da Juliana, mas reforçando, eu vou mandar mais uma vez. Então, eu sugiro assim que hoje vocês tentem ler esse material da Juliana. Tem um outro caso para vocês, né, para reforçar
aí nessa essa parte de análise e interpretação de testes. E aí, a atividade de fixação, para quem ainda não fez, é fazer, né, a avaliação de vocês, tá? Do caso de vocês, tá bom? Se alguém já tiver mandado e depois dessa aula quiser modificar, acrescentar, fica à vontade também, tá bom? É importante a gente ir aprimorando o processo, tá? Juliana, eu mandei hoje para você até o meu teste mesmo, entendeu? Joia. E fiz análise também. Você dá uma olhada lá. Pode escrever um bocado nele. Tá bom, pode deixar. Vou olhar. E aí, tá certo. Aí, gente, é importante também que se alguém não tiver conseguido corrigir a BFP, tiver com alguma dúvida, me manda também, assim, por e-mail ou pelo WhatsApp. Manda no privado, porque se mandar no público, eu acho tão confuso, é tanta mensagem que a gente se perde um pouco. Pode mandar no meu WhatsApp privado ou no meu e-mail, que a gente pode tirar as dúvidas para vocês conseguirem corrigir o de vocês e fazer o laudo, tá? Então, hoje não tem matéria, não tem nada novo, né? Mas eu reforço, assim, que vocês leiam, né, o material da BFP de novo, assistam o vídeo do YouTube sobre a BFP, leiam os casos, né? Tem o da Juliana e tem mais um caso. E depois tentem fazer lá vocês, tá? Vocês também têm que pôr a mão na massa para tentar fazer, até para ver onde que está a dificuldade. Muita gente me mandou dúvida. Muita gente, assim, né? Teve mais de uma pessoa que me mandou perguntando assim, como que a gente escreve quando a coisa dá dentro da média, né? Que fica meio esquisito. Mas é isso, aí a gente coloca assim que em relação àquele fator, a pessoa está dentro da média, né? Então aí a gente coloca aquela característica de uma maneira ponderada, né? Aquela pessoa, igual o da Juliana, não deu tudo médio em neuroticismo. Então o que a gente coloca? Que é uma pessoa estável emocionalmente, né? Que não apresenta grandes problemas aí de ordem emocional, de ansiedade, de depressão, né? É mais fácil a gente escrever quando deu muito alto e quando deu muito baixo, né? Na média, a gente vai colocar aquela coisa ali mais ou menos mesmo, né? Ou seja, igual a abertura, dela deu tudo médio. Então, o que significa? É uma pessoa que não é rígida, não é fechada, né? Porque não deu muito baixo, mas é uma pessoa assim que também não é uma pessoa impulsiva, que arrisca, né? Que é inovadora, que está sempre querendo mudar. Não, é uma pessoa ali que se abre para algumas novas ideias, mas que gosta também da rotina e de manter as coisas como elas são, né? Então seria mais ou menos ali quando a abertura dá na média, seria essa leitura que a gente poderia fazer. Tá bom? Isabel. Sim. Eu acho que eu fiz a aula, certo? A questão é de achar os percentis. Eu procurei para calcular o percentil, por exemplo. Hoje já tem na tabela. Sim. Depois que acha o score grupo, aí tem que ir na tabela que está nesse material da BFP. E aí, aí tem a tabela que tem a idade, tem masculino, feminino. Aí tem que achar. Deixa eu ver aqui, eu vou tentar abrir para vocês o material. O que está aparecendo aí para vocês? Já está aparecendo alguma coisa? É o seu computador. Deixa eu diminuir aqui, senão eu não vou achar. Que confusão. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho vocês aqui. Já tem espaço.
Vendo a prova aí, Isabela, coloca ela aí, ó. Aqui, abriu, tá vendo? Aqui é a prova. Abriu. Eu vou colocar vocês aqui só para eu ver aqui. Não, esse daqui é o estudo de caso. Esse daqui é o material que tem o estudo de caso, tá? Esse aqui, aplicação e levantamento. Aí, você tem esse material, Luiz? Aplicação da bateria fatorial para ser... Tem não. Eu vou mandar então, tá? Aí fala aqui as instruções. Aí vem falando dos fatores. E aí depois tem as tabelas aqui, ó. Eu tirei. Deixa eu ver. Essa primeira tabela aqui é para amostra geral. Você pode usar já do sexo masculino. A gente faz assim, se a gente tem uma tabela mais específica, a gente vai na mais específica, né? Então, seria aqui nessa tabela, Luiz. Que número que é essa tabela? Oi? Que número que ela é? 50. 50, peraí. Tabela 50. Já tô nela. Então, por exemplo, vamos supor que o seu resultado no N1, né, deu 2. Então, o percentil é 15. Ok? Se deu 2,20, aí você vai ficar entre o 20 e o 25 aqui, né? Mas está mais perto do 20. Aí você vai colocar maior que 20. Então, do jeito que eu estava fazendo mesmo. Isso. Quer dizer que o percentil ele vai ter na tabela. Sim, sempre vai ter. De 5 e 5 aqui, ó. Próximo na tabela, quer dizer que ele não tem que fazer, porque a gente não tem que fazer cálculo dele não, né? Não. Calcular ele. Não. Então. Aí porque eu vi aquelas equações anteriores, né, que fazem isso. Não, aquilo ali é só mostrando como é que eles calcularam. Mas já tem as tabelas, tá? Tá, porque eu pensei que eu achava que a gente dava a resposta lá, a gente tinha tabela de achar esse percentil. Não. A gente já tinha assim, chegado nos scores brutos, né? Que a gente precisou usar aquela folha de resposta, somar, em alguns casos dividir, subtrair. Aí depois, quando você fizer todos, aí tem uma tabela que mostra se é médio, alto, baixo, né? Então, você chegou nos percentis, né? Então, aí tem a tabela que mostra... Deixa eu ver se está aqui nesse material. Se não tiver, depois eu mando para vocês. Aqui, ó. Então, se for até 14, é muito baixo. Se for de 15 a 29, é baixo. Se for de 30 a 70, é médio. 71 a 85, alto. E maior que 85, muito alto. Tá certo. Ok? Aí também, por exemplo... Viu? Tá doido, já pensou? Você tá complicando. Já pensou se a gente tivesse que calcular o percentil? Aí a gente ia ficar doido mesmo. Aí a gente ia ter que fazer um curso de matemática antes de fazer psicologia. Tá certo. Tá? E vou contar uma coisa para vocês, gente. A parte mais importante é essa. Saber analisar o resultado que foi encontrado, sabe? Que hoje em dia tem programa de computador que corrige o teste. Você coloca lá, ele te dá o score bruto, ele te dá o percentil, te dá o gráfico, tá? Então, essa parte a gente está aprendendo para a gente entender como é que funciona. Mas não é a parte importante, porque isso o computador faz e vai fazer no futuro cada vez mais. Só que a parte importante é a gente
analisar, né, aquele resultado, o que que ele significa, o que que a gente pode dizer daquela pessoa, do perfil dela, o que que isso tem a ver com a consulta, o motivo da consulta, né, o objetivo da avaliação. Isso que ainda vai ser o trabalho humano aí que vai ser o nosso trabalho, tá? Ok? Ok. E outra pergunta, ô, Isabela. Por exemplo, igual você estava explicando aí sobre as faixas de muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto nos percentis. Isso é padronizado para todas as tabelas? Ou, por exemplo, cada tabela, por exemplo, é diferente? Olha, isso, assim, é padronizado, mas vamos dizer assim, cada teste vai trazer uma tabela, tá? O que a gente pode falar é assim, que tudo que tá 2 desvios padrões acima da média e abaixo da média, tá fora da média, tá? Mas assim, todo teste vai trazer uma tabela dessa, com as faixas e o que significa, ok? Então, assim, a gente não pode generalizar para todos os testes, mas à medida que vocês forem conhecendo novos testes, vocês vão ver que é bem parecido, que é bem próximo. Ok? Tá certo. Falou. Então, assim, existe esse padrão que é 2 desvios acima da média, ou 2 desvios padrões abaixo da média, é o que a gente começa a considerar fora da média. Mas não precisa de preocupar muito com isso, não, porque os testes trazem a tabela com as faixas e a classificação. Entenderam, gente, essa pergunta do Luiz e a minha resposta? Pode falar se não tiver entendido, eu explico de novo. Que essa tabela, assim, se até 30, né, até esses valores, assim, de 30 a 70 é médio, se a gente pode, se isso é para todos os testes. Aí eu tô falando assim, que mais ou menos, ou seja, é muito próximo entre os testes, mas cada teste tem uma tabela mostrando a faixa de percentil e se aquilo ali é alto, é baixo, é médio, tá? Então, todos os testes trazem uma tabela nesse sentido. Aí, à medida que vocês forem vendo os testes, vocês vão ver que é bem parecido, é bem próximo. Ok? É igual, vamos dizer assim, né? É igual assim a pressão, né? A pressão da gente normal é 12/8, não é? Só que existe um desvio padrão ali, né? Assim, sei lá, né? É uma área que eu não entendo muito, mas vamos dizer assim, 13/10, né? 11/7, ainda é considerado normal, né? Então tem um desvio padrão ali que é aceitável, né? Mas passou um pouco mais disso, ou ficou um pouco mais baixo que isso, aí já tá na zona ali de risco, né? Ou para cima ou para baixo. Esse exemplo ajudou um pouco? Ajudou. É muita coisa para ler. Gente, alguém tem mais? Oi? Cada teste tem o seu manual, né? Cada teste tem sua identidade. Exatamente, com as normas, né? Mandou um artigo. Aí, a gente pode pensar assim, gente, menor que 5 ou maior que 95, tá assim na extremidade, né? Então, assim, são pessoas que estão se destacando, né, nessa característica, né? Agora, se ela tem algum significado clínico ou patológico, aí vai depender do que a gente está estudando. Ok? Pode ter uma certa variação, se a gente está falando de inteligência, se a gente está falando de personalidade, se a gente está falando de alguma outra característica psicológica. Esse barulho foi seu celular? Foi seu notebook? Eu já fiquei olhando pro chão. Ô, Ivanete,
A Ivanete conseguiu acompanhar aí, Beth, junto com você? Conseguiu. Consegui. Nós estamos uma guerra aqui, mas conseguiu. Então tá bom, tá? Gente, agora, alguém tem mais alguma pergunta? Fazer uma chamada aqui, tá? A Cleusa, a Beth, o Luiz, a Ivanete, a Sandra e a Marlene. A Marlene não falou nada, nem a Sandra. Elas estão sem Eu acho que o celular microfone. está com problema. Será que elas conseguiram, hein, acompanhar? Eu Oi, consegui não, eu tô acompanhar vendo mais aqui, ou Tá menos. boa? acompanhando. Conseguiu assistir, acompanhar? Mas dá uns piques, né? Eu não sei o que está acontecendo, não. Mas ontem eu nem consegui entrar e hoje não está nem aparecendo minha careta aqui, não. Mas de vez em quando eu escuto. Então tá bom. Gente, Mas na hora que eu for gravei. eu vou fazer umas perguntas para você, porque eu perdi umas coisas Tá, quando eu for fazer o meu. tá, combinado. Pode me perguntar, tá? Manda no Tá. privado lá do Zap ou então por e-mail, tá bom? Que eu acho melhor. Tá. Porque no grupo a gente Essa se perde um dúvida do pouco. Luiz aí a respeito do percentil foi a dúvida que eu tinha. E depois, vendo aqui, o meu já tinha, acho que é o de neuroticismo, tinha alguma coisa. Aí eu descobri que era o percentil. Ah, entendi. Mas, assim, na hora de fazer, eu vou ter que perguntar, porque ficou algumas lacunas. Tá bom, tá já. Ô, gente, eu gravei a aula, eu espero que dê certo, porque semana passada eu achei que eu tinha gravado. Apesar de que semana passada a gente mais discutiu, conversou alguns pontos do que viu algum conteúdo. Então, acho que quem não viu também não, né, não perdeu muita coisa. Mas a de hoje, eu acho que eu tô gravando direitinho. E aí o problema, os professores assim estão tendo dificuldade de enviar, porque o arquivo fica muito grande, né? Mas eu vou pedir uma ajuda do meu marido que entende mais para ver se ele consegue compactar, diminuir o tamanho do arquivo para eu conseguir mandar no WhatsApp, tá? Aí eu vou tentar deixar tanto no YouTube quanto no WhatsApp, porque aí quem tiver mais facilidade de acessar um ou acessar outro, tá bom? E aí eu mando a aula para vocês. Então, ó, só para a gente fechar, eu vou mandar o PowerPoint dessa aula de hoje. Vou mandar o material da BFP, que muitos já têm, mas só para aqueles que não têm ou perderam, vão ter de novo. Os estudos de caso, né? Que é aquele que eu mostrei aí agora, da Juliana. E o para casa, digamos assim, né? A nossa atividade de fixação é fazer o laudo da BFP. Né? Quem já fez, ótimo. Se quiser melhorar, aprimorar. Quem não fez, tenta fazer. Se alguém não tiver o teste da BFP consigo por algum motivo, me fala que eu mando uma atividade alternativa. Eu mando um outro caso para vocês analisarem, tá bom? Mas só para quem não tem a BFP própria, que é interessante vocês fazerem de vocês mesmos, tá bom? Combinado? Combinado. Então tá bom. Vamos encerrar por aqui então? Vamos. Então tá, Jó. Foi ótimo estar com vocês de novo. Acho que a cada semana a gente vai aprendendo aí, né, gente? Juntos, aprimorando o uso da tecnologia, lidando com as falhas da internet, dos celulares, dos computadores, né? Mas a gente vai tentando aí, né, buscar caminhos para nossa aprendizagem, tá? E qualquer coisa, estou à disposição, tá? No WhatsApp, nos e-mails, para tirar as dúvidas, tá bem? Isabela, a aula foi ótima. Que bom, Cleusa, que você gostou. Porque então, não foi flagração mesmo, foi fixação, né? Teve conteúdo, embora a gente já tinha visto, mas é uma fixação. Foi muito bom. Que bom. Então tá bom, tá? Então até a próxima. Na semana que vem a gente vai analisar um caso do TIG, tá? Do teste de inteligência não verbal, tá? Para a gente fixar mais os testes de inteligência, tá bom? Um grande abraço para vocês, boa noite, se cuidem. Boa noite. Se possível, fiquem em casa, tá? Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Tá bom.
tomar um banho.